Ô, Thiago, essa questão, eu queria que tu explicasse duas coisas. Primeiro, falar sobre essa tua experiência do Estoril, o que é que dá para aplicar no Náutico, e depois que você saiu do Estoril, você virou empresário de jogador, e como seria se haveria um conflito de interesse, como você seria a relação, você sendo sócio de uma empresa que agencia jogador e sendo um dos sócios também de um clube de futebol? Veja, no Estoril tem muitas coisas semelhantes, ao mesmo tempo diferentes, porque o Estoril não tem a dimensão que tem o Náutico em termos de torcida. O Estoril é um time relativamente pequeno no cenário português. Portugal é um país muito menor que o Brasil, em que você tem 3 grandes clubes que dominam o cenário nacional, e depois você tem alguns clubes regionais que têm uma certa relevância, como é o caso do Braga, a Vitória de Guimarães, o Marítimo na Ilha da Madeira, mas os demais são clubes com uma torcida muito pequena, quase sem pressão, e cuja torcida normalmente também tem um segundo time. Ela torce ou para o Benfica ou para o Sporting, ela acaba torcendo para o Estoril porque ela é da região e tal. Isso acontece com diversos clubes em Portugal. Ao mesmo tempo, quando você vê em termos de problemas estruturais, o que o Estoril enfrentou naquela época, à beira da... Caso na Europa era muito mais complicado, porque realmente os clubes vão à falência, né? Os clubes fecham as portas, aconteceu com diversos casos, clubes que tiveram que renascer nas divisões mais baixas, né? No caso em Lisboa, né? No distrito de Lisboa é a 7ª divisão, né? São 7 divisões até o profissional. Isso aconteceu com diversos casos no país todo. Então a gente pegou uma terra arrasada, que a gente teve que chegar, né? A Traffic, que era a empresa que eu representava e que era acionista, já era um ambiente de regulatório muito mais estabelecido, porque a lei das SADs, no caso em Portugal, é Sociedade Anônima Desportiva, porque ela vale para qualquer modalidade, não é específica só do futebol, mas as SADs já existiam desde o ano 2001, e quando a gente assume em 2009 e 10, a temporada 9 e 10, a temporada europeia intercalada, o ambiente regulatório já era muito mais complicado, a gente teve que assumir o pagamento de uma dívida imediata para escrever o clube na competição, senão o Estoril ia falir, ia fechar as portas e ia ter que recomeçar, né? Mas todos os outros problemas em termos de gestão, estruturais, eram muito semelhantes ao que o Náutico enfrenta hoje. Eram tentativas de soluções imediatas, com contratações que não adiantavam, que não tinha projeto, que não tinha identidade, e a gente conseguiu, também com uma dificuldade maior por conta da distância de Brasil-Portugal naquela época, porque a gestão inicial que a Traffic quis promover foi com uma filosofia muito mais brasileira, que nesse caso tinha que ter uma adaptação, diferente do que acontece aqui, a gente conseguiu ter uma curva de aprendizado relativamente rápida, implementar processos de contratação, de scout, de inteligência, e tem mais uma diferença que é importante. No Estoril não havia categoria de base, a categoria de base era totalmente segregada para o clube, e aos poucos a gente foi fazendo essa integração também, porque a Sociedade Anônima do Estoril não tem a propriedade da categoria de base, é só do profissional e agora do sub-23. Então houve uma integração também, novos protocolos de gestão entre clube e SAD, e aos poucos a gente conseguiu traçar essa filosofia com profissionais que a gente foi ao longo do tempo revelando. Eu tenho muito orgulho de ter revelado hoje um dos maiores treinadores do futebol mundial, o Marco Silva. Ele era meu lateral direito, e eu identifiquei nele um potencial muito grande de gestão, de liderança. Ele era capitão do time, ele já estava terminando a carreira, estava com o joelho já comprometido, e eu trouxe ele para a transição naquele ano, e acabei promovendo ele a treinador, e ele conduziu aquela equipe de uma maneira brilhante. Hoje ele está no Fulham, da Inglaterra, na Premier League. E, entre outros, o Mário Branco, também um diretor de futebol que eu trouxe para a minha equipe. E hoje o Mário ele é diretor do Fenerbahçe, né? Ele trabalhou já em diversos clubes, PAOK, Hajduk Split, e hoje ele é do Fenerbahçe. Teve lá, foi levado pelo Jorge Jesus e ficou no Fenerbahçe com a atual direção, entre diversos outros jogadores que a gente conseguiu promover e conseguir fazer essa roda girar, que é importante, né? E às vezes o torcedor tem uma certa dificuldade, e a gente, por menor que o Estoril fosse, havia sempre um grupo de torcedores que a gente trazia jogadores com muita qualidade, e os jogadores depois iam para o mercado. Faz parte, é um dos pilares de sustentação financeira de um clube de futebol. E às vezes o torcedor acaba tendo uma identificação com esse atleta e não quer perder. Então a nossa inteligência tem que estar na reposição, prever todas essas ações. Então a gente sempre, com muita antecedência, já tinha uma linha de produção, entre aspas, né, se é que pode dizer isso, de reposição de atletas já na casa. Então quando a gente já fazia uma transição de um atleta, uma transferência, a gente já sabia qual era a reposição, já estava muitas vezes no próprio clube, ou já identificado no mercado para integrar. Então foi dessa forma que a gente conseguiu fazer com que o Estoril crescesse, e o que trouxe o resultado para o Estoril, o resultado dentro de campo, a subida de divisão, e depois campeonatos de Primeira Liga com muita eficiência, em que a gente classificou de uma forma inédita um clube que era recém-promovido para a Liga Europa, não só uma, mas 2 vezes na fase de grupo. Então tem muitas semelhanças nesses processos que a gente visa
implementar aqui no Náutico. Tinha mais uma parte... Sobre a questão da Flash, né? Sim, isso é muito importante. Eu passei exatamente isso com a Traffic. A Traffic, atual Rock Nation, como você se lembra, a Traffic era uma empresa muito grande, com diversos negócios, desde agentes televisivos, e na parte específica do futebol ela tinha 2 braços. Ela tinha a Traffic Gestão, onde ela tinha o fundo, chamado Fundo de Investimentos, que na verdade não era um fundo, era uma sociedade de propósito específico, mas ela era uma empresa de investimento em jogadores, e ela tinha a Traffic Talentos, que era a empresa de gestão de carreira, que era uma agência de jogadores, dentro da mesma entidade. E a Traffic Gestão, ela passou também a ser dona de clubes. Ela criou do zero o Desportivo Brasil e depois adquiriu o Estoril. Eu, quando entrei na empresa, entrei para essa área da gestão, mas tinha muita comunicação com o pessoal da Traffic Talentos, meus colegas, meus amigos até hoje, que faziam a gestão da carreira. Então, quando eu assumo o Estoril, havia até, porque a Traffic tinha um outro modelo diferente da Flash, mais pulverizado com os agentes e tal, havia muita pressão dos agentes para colocarem jogadores no Estoril. E quando eu assumi a gestão, eu falei, não, o Estoril, até brinco, eu troquei de boné, né? Tinha um boné de agente, virei dirigente. Então a gente isolou completamente. Eu dizia na época, a gente conseguiu colocar a Traffic abaixo do Estoril. A Traffic era a dona, mas a empresa de representação não tinha nenhuma ingerência no Estoril. Ela sugeria jogadores como qualquer outro agente do mercado sugere, mas a decisão, a prospecção dos atletas, a definição de quadros era toda da gestão do Estoril, independentemente da Traffic ter uma agência de jogadores. Da mesma forma vai acontecer aqui. A Flash não é acionista, né? A Flash não vai ser investidora, a Flash é uma agência que está no mercado. Toda a gestão do Náutico vai ser feita com ditames e diretrizes internas. Ela vai falar com o mercado todo, com todos os agentes que tenham jogadores. Ela vai ser ativa e receptiva. Tem uma crítica que a gente faz normalmente às associações. Elas são muito receptivas, muito mais do que ativas no mercado. A gente quer criar uma dinâmica de captação, de identificação de talentos, de scout, de área de inteligência e análise, para prospecção, para depois a gestão propriamente dita do futebol, e essa análise constante de desempenho dos atletas que estão dentro do Náutico, e a Flash não vai ter envolvimento nenhum nisso. E, eventualmente, se a Flash tem um jogador que seja identificado pelo Náutico e esteja no planejamento do Náutico para integrar a equipe, ela vai ser, entre aspas, um facilitador, porque é uma empresa que tem uma relação próxima, mas não é por isso que nós vamos falar com os diversos agentes do mercado, né? A gestão do Náutico. E depois, na ponta final, na ponta de mercado, a Flash vai ter uma atuação de colocação, como qualquer outra agência também, né? Hora do remédio. Então, para ficar bem claro isso, não vai haver nenhum tipo de ingerência, nenhum tipo de ação propositiva da Flash para colocação, para nada, muito menos qualquer tipo de assédio a jogadores que sejam de outros agentes no dia a dia da gestão. E no mercado, na ponta final, a Flash vai ser com uma relação, talvez de mais proximidade pela relação das pessoas envolvidas, mas de uma forma positiva para a colocação de ativos no mercado, que o Náutico diga, não, nós temos aqui esses ativos que estão prontos para o mercado, avaliados com evaluation, todo o processo de definição de valores, de projetos de comercialização de atletas no mercado, com carregar percentuais futuros e tal, com evaluation, e aí, evidentemente, a Flash, como ela tem relacionamento no mercado, network, ela vai atuar como uma prospectora de negócios para trazer receita para o Náutico, mas só isso.